Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco, neste sexto domingo do tempo comum. Com vocês nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. O tempo é ensolarado em Roma, mas o sol engana e faz muito frio hoje, na capital e também em toda a Itália, que está vivendo uma frente fria. E a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro é de 7 graus. Praça que vemos com as imagens do Vatican Media e que reúne pela segunda vez consecutiva os fiéis, já que desde domingo passado o Papa deixou de fazer o Ângelus da biblioteca do Palácio Apostólico e voltou a fazer da janela do seu escritório. Uma saudação a você que está sintonizado conosco através do rádio, da TV e das redes sociais. Uma saudação especial à Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio SOS Vida, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana da Paraíba, Rádio e TV Evangelizar, Web Rádio Brasil Imperial, Rádio Pax em Beira, Moçambique, Scalabrini Rádio Web de Massachusetts, nos Estados Unidos e EWTN TV. Uma saudação a todos vocês, sejam bem-vindos a esta transmissão. Recordamos que nesta semana, quarta-feira de cinzas, o Papa não vai realizar a audiência geral de todas as semanas para presidir a Santa Missa com o rito da bênção e imposição das cinzas, no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro. Você poderá acompanhar esta transmissão ao vivo, com comentários em português conosco, a partir das 9h30 locais, 5h30 no horário de Brasília. Estamos aguardando, então, o Santo Padre para ouvir a sua locução e depois, então, rezar com ele a oração mariana do Ângelus. Nós que da Rádio Vaticano estamos em festa, pois na sexta-feira, dia 12, comemoramos os 90 anos da nossa emissora, inclusive com uma mensagem do Papa Francisco. Ele que disse que é importante preservar a memória da nossa história e ser nostálgicos não tanto pelo passado, mas sim pelo futuro que somos chamados a construir. As cortinas se abrem, vamos então aguardar o Papa Francisco. Papa que saúda a multidão, que o aplaude. Vamos então nos preparar para ouvir a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É bella la piazza con il sole, É bonita a praça com o sol. É bonita. O Evangelho de hoje nos apresenta o encontro entre Jesus e um homem doente de lepra. Os leprosos eram considerados impuros e, segundo as prescrições da lei, deveriam permanecer fora do centro habitado. Eram excluídos de qualquer relação humana, social e religiosa. Eles não podiam entrar nas sinagogas, no templo. Jesus, ao invés, se deixa aproximar por aquele homem, se comove. Estende até mesmo a mão e o toca. Uma coisa impensável naquele tempo. Assim, ele realiza a boa nova que anuncia. Deus se fez próximo da nossa vida, tem compaixão pelo destino da humanidade ferida e vem para abater toda a barreira que nos impede de viver a relação com Ele, com os outros e com nós mesmos. Fez-se próximo. Proximidade. Lembre-se bem desta palavra, proximidade, compaixão,
O Evangelho diz que, vendo o próximo, teve compaixão, ternura. 3 palavras que indicam o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. E neste episódio podemos ver 2 transgressões que se encontram neste episódio. A transgressão do leproso, que se aproxima de Jesus e não podia fazê-lo, e Jesus, que, movido por compaixão, se aproxima e o toca com ternura para curá-lo, que também não podia fazer. Os 2 são transgressores. São 2 transgressões. A primeira transgressão é a do leproso. Não obstante as prescrições da lei, ele sai do isolamento e vai até Jesus. A sua doença era considerada um castigo divino. Mas em Jesus, ele pode ver outra face de Deus. Não o Deus que castiga, mas o Pai da compaixão e do amor, que nos liberta do pecado e jamais nos exclui da sua misericórdia. Assim, aquele homem pode sair do isolamento, porque em Jesus encontra Deus, que compartilha sua dor. A atitude de Jesus o atrai, o leva a sair de si mesmo e a confiar a Ele a sua história dolorosa. Permitam-me aqui um pensamento a sacerdotes tão bons, confessores, que têm essa atitude de atrair as pessoas. E muitas pessoas que se sentem nada no chão, com os pecados, mas com ternura, com compaixão. São muito bons esses confessores, que não estão com um chicote na mão, mas somente recebem, ouvem e dizer que Deus é bom, que Deus perdoa sempre, que Deus não se cansa de perdoar. A esses confessores misericordiosos, peço hoje a todos vocês um aplauso aqui na praça, todos. A segunda transgressão é a de Jesus. Enquanto a lei proibia de tocar os leprosos, ele se comove, estende a mão e o toca para curá-lo. Alguém poderia dizer: ele pecou, fez o que a lei o proíbe. É um transgressor. É verdade, é um transgressor. Não se limita às palavras, mas o toca. E tocar com amor significa estabelecer uma relação, entrar em comunhão, envolver-se na vida do outro, a ponto de compartilhar inclusive as suas feridas. Com este gesto, Jesus mostra que Deus que não é indiferente, não mantém a distância de segurança, se aproxima. Pelo contrário, se aproxima com compaixão e toca a nossa vida para curá-la com ternura. É o estilo de Deus. Proximidade, compaixão e ternura. A transgressão de Deus. Deus é um grande transgressor nesse sentido.
Irmãos e irmãs, também hoje no mundo, muitos de nossos irmãos sofrem desta doença, a hanseníase, ou de outras doenças e condições às quais se associa, infelizmente, um preconceito social. Este é um pecador. Pensem naquele momento quando entrou no banquete aquela mulher e jogou aos pés de Jesus aquele perfume. Os outros diziam, mas se ele fosse um profeta, estaria consciente, conheceria essa mulher, uma pecadora, e o desprezo. Ao invés de Jesus, recebe. Pelo contrário, agradece. E os teus pecados estão perdoados. A ternura de Jesus. E o preconceito social de afastar as pessoas com a palavra, este é um impuro, este é um pecador. Sim, a verdade, às vezes é verdade, mas não com preconceito. Mas a cada um de nós pode acontecer de experimentar feridas, falências, sofrimentos, egoísmos que nos fecham a Deus e aos outros. Porque o pecado nos fecha em nós mesmos, como vergonha, humilhação. Mas Deus quer abrir o coração. E diante de tudo isso, Jesus nos anuncia que Deus não é uma ideia ou uma doutrina abstrata. Mas Deus é aquele que se contamina com a nossa humanidade ferida e não tem medo de entrar em contato com as nossas chagas. Mas, Padre, o que o senhor está dizendo? Que o Deus se contamina? Eu não digo eu. Foi São Paulo quem disse. Ele se fez pecado. Ele que não é pecador, que não pode pecar, se fez pecado. Olha como ele se contaminou, Deus, para aproximar-se a nós, para ter compaixão, para fazer entender a sua ternura, proximidade, compaixão e ternura. Para respeitar as regras da boa reputação e dos costumes sociais, nós com frequência escondemos a dor ou usamos máscaras que disfarçam. Para respeitar os cálculos dos nossos egoísmos e as leis interiores dos nossos medos, não nos envolvemos muito nos sofrimentos dos outros. Peçamos ao invés ao Senhor a graça de viver essas duas transgressões do Evangelho de hoje. Aquela do leproso, para que tenhamos a coragem de sair do nosso isolamento e, ao invés de permanecer ali com pena de nós mesmos ou chorando as nossas falências e lamentações, vamos até Jesus, assim como somos. Senhor, eu sou assim. Nós vamos sentir aquele abraço de Jesus tão bonito. E depois a transgressão de Jesus, um amor que leva a ir além das convenções, que faz superar os preconceitos e o medo de nos envolver na vida do outro. Vamos aprender a ser transgressores, como esses dois, como o leproso e como Jesus. Nos acompanhe neste caminho a Virgem Maria, que agora invocamos na oração do Ângelus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anquessumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rezamos com o Papa Francisco. Vamos ouvir então a sua saudação. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, sempre guardo com gratitude sempre guardo com gratidão l'impegno di coloro ao empenho daqueles que colaboram in em favor dei migranti. dos migrantes. A tutti A todos ringrazio agradeço quello che fanno per i o que migranti. fazem pelos migrantes. Hoje, in particolare, Hoje, em especial, mi associo me ai associo vescovi della aos bispos Colombia da Colômbia nell'esprimere ao expressar riconoscenza reconhecimento per la decisione pela delle decisão autorità das colombiane autoridades colombianas de implementar o Estatuto de Proteção Temporária pelos migrantes, para os migrantes venezuelanos presentes no território, acolhendo-os, promovendo a acolhimento, proteção e integração. Isso não faz um país riquíssimo, super desenvolvido. Não, um país com muitos problemas de desenvolvimento, de pobreza, de paz, com quase 70 anos de guerrilha, mas com esses problemas teve a coragem de olhar aqueles migrantes e fazer este estatuto. Obrigado à Colômbia, obrigado. Hoje, festa dos santos Cirilo e Metódio, evangelizadores dos povos eslavos, proclamados por João Paulo II como padroeiros da Europa. Saúdo todas as comunidades que vivem nos territórios evangelizados pelos santos irmãos. Que a sua intercessão ajude a encontrar caminhos novos para comunicar o Evangelho. Não tiveram medo esses dois de encontrar caminhos novos para comunicar o Evangelho. E essa intercessão aumente nas igrejas cristãs de caminhar rumo à plena unidade no respeito das diferenças. E não pode faltar, dia de São Valentim, dirigir um pensamento, uma felicitação aos apaixonados, aos
noivos e namorados, acompanho acompanho con la mia preghiera com a minha oração e li benedico. e os abençoo. E ora il mio saluto E agora a minha voi, saudação a fedeli di vocês, Roma e fiéis de pellegrini. Roma e peregrinos. Anche vedo che ci sono Vejo francesi que há franceses, e messicani, mexicanos, spagnoli, espanhóis, polacchi. poloneses. Benvenuti tutti. Sejam bem-vindos. Tanti saluti. Muitas saudações. Mercoledì prossimo Quarta-feira que inizieremo la vem, Quaresima. daremos início à Será um tempo Quaresma. Será um favorável tempo favorável per dare um senso para di dar um fede, sentido de fé, de alla esperança crisi che stiamo à crise que vivendo. estamos vivendo. E prima E voglio antes, dimenticare não quero esquecer le tre parole as 3 palavras che fanno capire lo stile que di fazem Dio. entender o Non estilo de Deus. dimenticare, Não esqueçam: vicinanza, proximidade, compassione, compaixão tenerezza. e ternura. Lo diciamo insieme? Vamos dizer juntos? Vicinanza, Proximidade, compassione, compaixão tenerezza. e ternura. Auguro a tutti una buona domenica. Desejo a todos um bom domingo e, por favor, Non dimenticatevi di pregare não per se me. esqueçam de rezar por Buon mim. pranzo Um bom almoço arrivederci. e arrivederci, até logo. Assim o Papa saúda a pequena multidão na Praça São Pedro, recordando a festa de São Valentim, o Dia dos Namorados, aqui na Itália e em muitos países também. E nós convidamos você, querido amigo ouvinte, telespectador internauta, a visitar a nossa página. Ali você encontra todas as informações, vaticanews.va/pt. A todos um ótimo domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.